Saúdos amados, os irmãos, eu saúdo os amados irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, como é bom estar na casa do Senhor, como é bom bendizer e glorificar o nome do nosso Deus. Eu já te convido a ficar de pé nessa noite e abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 34. Estaremos lendo do verso 1 ao verso 8 do Salmo de número 34. Estaremos lendo do verso 1 ao verso 8, que tem por título: Provai que o Senhor é bom. O nosso Deus, irmãos, é bom. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Salmo de número 34, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor se acampa-se ao redor de todos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém, amados? Podem se assentar. Irmãos, como é bom a gente meditar na palavra do Senhor. Como é bom a gente buscar num Deus que a gente pode provar, que a gente pode buscar, porque a gente, ao buscá-lo, a gente o achará. Como é bom a gente saber que nele a gente pode se refugiar. Como é bom a gente saber que em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio, irmãos, às tormentas que enfrentamos, nós temos um Deus que é por nós e que por nós Ele tudo faz, Ele executa, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Por isso bendiga, por isso glorifica, por isso exalta, por isso busque ao Deus da tua salvação. E eu acredito, irmãos, que nessa noite você veio buscar aquele que é todo amor. Eu acredito, irmãos, que nessa noite você veio buscar aquele que tem resposta para as tuas petições, aquele que tem resposta para aquilo que você tem colocado diante de Deus, que só você sabe, que talvez esteja no íntimo do teu coração. Irmãos, busca esse Deus, porque Ele tem respostas, porque Ele fala, porque Ele é Deus. Por isso glorifica e exalta o Deus da tua salvação. Amém? Eu já convido o Ministério do Louvor aqui na frente para já ir se ajeitando aqui para logo após a oração a gente louvar o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos, nessa noite. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, nós glorificamos, ó Deus, o teu nome. Nós sabemos, ó Deus, que só em ti, Senhor, nós podemos confiar. Ainda que venham, Senhor, as lutas, ainda que venham as dificuldades, ainda, Senhor, que muitas vezes o mar parece bravio e turbulento, ó Deus, mas em Ti, Senhor, somente em Ti nós podemos confiar, somente em Ti, Senhor, nós rendemos louvores, Senhor, somente em Ti, Senhor, o Senhor tem sim, ó Deus, para cada um de nós, Pai, palavras de vida eterna, Senhor. E se estamos aqui, ó Deus, é porque, Senhor, nós, Pai, a cada dia, Senhor, sentimos, Senhor, que só o Senhor traz, Senhor, palavras e palavras de vida eterna, Senhor. Por isso, Senhor, a cada dia, Senhor, nós podemos nos regozijar e se alegrar, ó Deus, no Deus da nossa salvação, ó Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Fala, Senhor, nesta noite, porque a Tua igreja, ó Deus, deseja, Senhor, ardentemente ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso, Senhor, nós te louvamos, por isso, ó Deus, nós glorificamos e exaltamos, ó Deus, o Teu nome, Senhor. Pai, porque, Senhor, o Senhor tem, sim, ó Deus, nos sustentado, ó Deus, com suas mãos. O Senhor tem, sim, ó Deus, nos guardado, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bendito, porque o Senhor, Pai, a cada dia tem, sim, ó Deus, cuidado de nós. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te exaltamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Graças e paz, amados irmãos, amém? Convido você a estar de pé nessa noite, para juntos louvarmos ao Senhor. Assim como o salmista falou nessa noite, né? Através desse versículo 4, né? O Senhor falou no nosso o coração: engrandecer ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Que oportunidade única, irmãos, de estarmos aqui reunidos no nome do Senhor. Então, nada melhor do que louvar a Ele, nada melhor do que ouvir a voz dEle nessa noite. Então, com alegria no teu coração, com o melhor da tua adoração, que você possa ministrar cada canção ao Deus da tua vida, amém? Vamos louvar ao Senhor juntos. Vamos louvar a Deus com palmas, amém? Confia em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Declare ao Senhor: eu te louvarei, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confia em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei.
certeza e medo há. Em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver que há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me
Amém, amados. Nosso Deus é fiel. Eu já convido o irmão Lucas, que estará trazendo o informativo missionário para a igreja nesta noite. Amém? Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Louvado seja Deus por mais um domingo que nós nos reunimos em seu santo nome. Nosso momento missionário de hoje, nós iremos trazer algumas informações bem breves, mas porém muito importantes para a nossa congregação, que é a respeito do nosso irmão Denildo, nosso diácono Denildo, que há 3 meses está à frente da congregação da Catingueira. E ele relata que, a princípio, foi um pouco difícil, porque a igreja ele estava levantando novamente, digamos assim, tanto ele como sua esposa e seu filho, no trabalho evangelístico, visitando a casa dos irmãos, trazendo as crianças, trabalhando com as crianças também na igreja. E na nossa caminhada cristã, louvamos a Deus que Deus sempre levanta alguém para nos auxiliar. No caso de Paulo, Deus sempre levantou Timóteo, levantou Silas, enfim, entre outros irmãos. E para auxiliar o irmão Denildo, Deus levantou o irmão Moisés, justamente com a sua esposa, Sandrelli, e seus 3 filhos, Gabriel, Davi e Esther. Aí nós vamos apresentar um pequeno vídeo lá da congregação da Catingueira. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa. Amém. Como os irmãos puderam ver, apenas eram poucas pessoas no começo, que quando o irmão Denildo assumiu a congregação da Catingueira, mas Deus está abençoando, está prosperando, e o irmão conta com as nossas orações, com as nossas ofertas, e os cultos lá são nas quartas-feiras e nas terças-feiras. Caso algum dos irmãos queira visitar algum desses dias a congregação da Catingueira, nas quartas e no domingo, fica na rua principal, ali do bairro da Catingueira. E também quero convidar os irmãos responsáveis por recolhimento de dízimo e oferta. Eras tu, antes do sol, de toda a vida, o autor tu és, reina. E pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés, reina. Fazes o mar obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. E sob a luz a se prostrar, o universo a declarar que reinas eternamente.
sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Sopro teu, meu respirar, do pó a vida me formar, reinas. Tu és o pão alimentar, a fonte eterna saciar, reinas. Com tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar, teu sangue sara o meu pecar, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam teu louvor, diante ao trono do Senhor, teu povo dobra-se em temor, voam anjos para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Eras tu, antes do sol, de toda vida o autor tu és, reina. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos orar. Amado Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, em Tua casa. Somos gratos, meu Deus, por Tu nos permitir estarmos juntos para cultuar o Senhor. Estar aqui diante do Senhor, os dízimos, as ofertas, meu Deus, que colocamos diante de Ti, primeiramente reconhecendo a Tua graça e a Tua misericórdia que tem nos sustentado, mas também, Senhor, como uma forma de reconhecimento e obediência à Tua palavra, que Tu tem nos abençoado e estamos aqui a devolver ao Senhor, meu Deus, para sustento da Tua obra. Obrigado por Teu amor, obrigado por Tua fidelidade, obrigado por cuidar de nós e manter nosso celeiro, Senhor.
Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Amém, amados. Eu já convido o pastor Rony, que estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Amém? Amém. Meus irmãos, graça e paz. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo de número 15. 2 Samuel 15. Do verso 1 até o verso de número 17. 2 Samuel capítulo 15, do verso 1 até o verso 17. Os irmãos que encontrarem, se quiser ficar de pé, para nós fazermos a leitura, faça isso, por gentileza. A palavra de Deus nos diz assim: depois disso, Absalão adquiriu para si um carro e cavalos, e um escolta de 50 homens. E Absalão se levantava cedo e parava à entrada da porta, e sempre que alguém tinha uma causa para o rei julgar, Absalão o chamava e lhe dizia: de que cidade tu és? E ele respondia: teu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, mas não há quem te ouça da parte do rei. Verso 4. E Absalão dizia mais: quem me dera ser constituído juiz na terra. Qualquer um que tivesse uma causa ou questão e a trouxesse a mim, eu lhe faria justiça. Também quando alguém se chegava a ele para lhe prestar reverência, ele estendia a mão e, pegando nele, o beijava. Assim Absalão fazia com todo israelita que vinha ao rei pedir justiça. Desse modo, Absalão conquistou o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque quando eu morava em Jesur, na Síria, o teu servo fez o seguinte voto: se o Senhor de fato me fizer voltar a Jerusalém, cultuarei o Senhor. Então o rei lhe disse: vá em paz. Ele se levantou e foi para Hebrom. Porém, Absalão enviou emissários por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, proclamai: Absalão reina em Hebrom. E foram com Absalão 200 homens de Jerusalém, que haviam sido convidados, mas iam na sua simplicidade, pois nada sabia daquele propósito. Enquanto Absalão oferecia os seus sacrifícios, também mandou trazer Aitofel, o gilonita, conselheiro de Davi, da cidade de Siló. Desse modo, a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais a parcela do povo que apoiava Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração do povo de Israel está com Absalão. Com isso, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, ou então não poderemos escapar de Absalão. Fugi depressa para que não nos alcance de repente e traga a nossa ruína e massacre o povo da cidade ao fio da espada. Então os servos do rei lhe disseram: os teus servos estão de prontidão para tudo quanto o rei nosso senhor determinar. Assim, o rei saiu com todos os de sua casa, mas deixou 10 concubinas cuidando do palácio. O rei saiu com todo o povo e pararam na última casa. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua santa palavra, que nessa noite, pela tua infinita graça e misericórdia, tu possa falar ao nosso coração. Ministra para o coração da tua igreja nessa noite, como tu o fizeste hoje pela manhã, e que o teu nome no final dessa ministração seja glorificado. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu sei que a maioria dos irmãos que estão aqui conhece essa passagem. Na realidade, o rei Absalão, filho de Davi, está conspirando para usurpar o trono do pai. Esse é o contexto aqui. Há uma conspiração por parte de Absalão para tomar o trono de Davi, que era o seu pai, mas infelizmente Absalão guardava muito rancor do pai, porque Davi havia cortado o canal de comunicação
entre ele e o seu filho. Apesar de permitir que ele retornasse para morar em Jerusalém, Davi dá um beijo em Salomão, aliás, em Absalão, mas Davi não dirige uma palavra sequer ao seu filho. Isso começou a criar no coração de Absalão um rancor contra o próprio pai. E ele maquina essa ideia satânica, ou seja, no coração dele nasce esse desejo de tomar o lugar do próprio pai. Esse é o contexto em qual esse capítulo foi escrito. Antes de nós adentrarmos no texto, me permita fazer algumas observações. Eu sei que muita gente pensa assim: melhor só do que mal acompanhado. Você já ouviu esse dito? Esse provérbio popular? Em parte eu concordo. Melhor só do que mal acompanhado. Mas também existem pessoas que acham que um sinal de maturidade é você achar que na sua vida você não vai precisar de ninguém. Há pessoas que pensam assim, que só indivíduos fracos é que necessitam dos outros. Há esse outro lado da moeda, há esse outro extremo que algumas pessoas pensam acerca de amizades, por exemplo. O que me chama a atenção aqui, ou qual a pergunta que há de ser feita com base no que eu vou falar nessa noite? Se ter amigos é um sinal de imaturidade ou de fraqueza, por que Jesus teve tantos? Pelo menos 12. E não só isso, porque Jesus tinha 3 que eram amigos íntimos dele. Basta dizer que, por exemplo, a João, ele inclinava sobre o peito de João a sua cabeça. Tão íntima era a amizade de Cristo com o próprio João. Eu faço essa pergunta a você nessa noite. Dito isso, eu posso concluir o seguinte: é sinal de imaturidade pensar que na vida você não vai precisar de amigos verdadeiros. Eu vou repetir. É sinal de imaturidade você pensar que na vida você não vai precisar de amigos verdadeiros. Meus amados irmãos, qual o estágio da vida de Davi aqui? Eu quero entender que Davi estava vivendo o pior momento da vida dele, ou um dos piores, na narrativa que nós fizemos aqui nessa noite. Por quê? Porque como ele se encontrava, primeiro, pessoalmente, Davi se encontrava cheio de culpa. Davi havia acabado de cometer adultério com Betseba. E não só isso, ele maquinou um plano que matou o próprio marido daquela mulher, que era seu soldado. Então, pessoalmente, Davi estava em um momento muito triste da vida dele. É tanto que ele viveu meses como um hipócrita, até Natã ir na casa dele e confrontá-lo. Se você tem dúvidas acerca disso que eu estou dizendo, basta você ler o Salmo 32 e o Salmo 51. Como Davi sentia que seu mundo, pessoalmente falando, estava desmoronando. Então, pessoalmente, guarde isso, Davi estava muito mal. Mas não só isso, o lar de Davi estava destruído. Veja bem, no lar de Davi existia ira, existia amargura, foi praticado um incesto, foi praticado um estupro, foi praticado um assassinato, e havia rebelião entre os seus filhos. Tudo isso só crescia. Além de tudo, o próprio filho dele se levanta para tomar o trono do próprio Davi. Isso me chamou muito a atenção. Então, não só pessoalmente, mas também domesticamente, por assim dizer, Davi vivia um péssimo momento. Eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite: existe sofrimento pior do que conflito dentro do seu lar? Eu acredito que não. Então Davi estava politicamente, aliás, pessoalmente, muito mal, domesticamente, idem, mas não só isso, ele também estava politicamente arrasado. Por que eu digo isso? Porque ele perdeu a autoridade.
Davi começava a perder o respeito do seu povo. O número de críticos só crescia em relação ao próprio Davi. Então, a que conclusão nós chegamos? Pessoalmente, politicamente, domesticamente, Davi está ferido. O homem segundo o coração de Deus mostra a sua fragilidade, o quanto o ser humano tem os pés de barro, o quão vulnerável nós somos. Essa é a grande realidade. E interessante que esse texto que nós acabamos de ler, do verso 1 ao verso 6, eu não sei se você prestou atenção nisso, me parece que Absalão é como se fosse um político que ficava na porta de Jerusalém pedindo votos para ele. Do verso 1 ao verso 6, isso fica aqui muito claro para mim. Absalão era uma pessoa sem escrúpulo. Ele também não fazia alardes, mas usando da estratégia do engano e da traição, ele começa a mentir e dizer o seguinte: se vocês me dessem uma oportunidade de estar no lugar de meu pai, eu seria uma pessoa diferente. E interessante que isso começou a lograr êxito a Absalão, ao ponto, irmãos, de Absalão ir destruindo a reputação do próprio pai e construindo a sua própria reputação. E no verso 13 do texto que nós acabamos de ler, a conspiração ela é anunciada. Agora, me permita uma coisa, eu vou reler com você, por gentileza, o verso 15 ao verso 17. Vamos reler. Então os servos do rei lhe disseram: os teus servos estão de prontidão para tudo quanto o rei nosso senhor determinar. Está se falando com Davi aqui. Assim o rei saiu com todos os de sua casa, mas deixou 10 concubinas cuidando do palácio. O rei saiu com todo o povo e pararam na última casa. Por que, irmãos? Isso me chamou a atenção. Você imagina o poderoso Davi recebe essa notícia e de uma forma muito apressada, talvez Davi jogue algumas das suas roupas em um saco, porque ele não tinha tempo de fazer suas malas, e começa a deixar a cidade que ele próprio construiu. Eu acho que na mente de Davi veio um pensamento seguinte: eu vivi minha vida toda fugindo de Saul, e agora eu vou me tornar um fugitivo de novo, eu vou novamente fugir do meu próprio filho. Já não bastou o tempo que eu fugia de Saul, tudo vai se repetir na minha vida, eu vou virar um fugitivo novamente. Davi está deixando a cidade que leva o nome dele, de forma humilhante. A cidade que ele construiu, que ele trabalhou. E parecia que quando, eu acredito, irmãos, quando ele para na última casa, quando a Bíblia diz, ele deve ter olhado para trás e perguntado a ele mesmo: será que valeu a pena tanto esforço? Será que valeu a pena tanto trabalho? Parece que tudo que eu construí foi em vão. É como se Deus não olhasse mais para mim. É como se Deus não se importasse mais comigo. É como se Deus não quisesse que eu continuasse. Você já se sentiu assim? Meu querido, você já se sentiu um filho imprestável? Mesmo na sua vida cristã, você já se sentiu um crente desprezível? Alguém que parece que ninguém se importa com você? Eu acho que era exatamente assim que esse homem se sentia. Um pai, você já assistiu um pai ou uma mãe não reconhecida? Um esposo ou uma esposa não vistos? Você já se sentiu assim? Era assim que Davi se sentia. Um pássaro de asa quebrada. Ele para naquela última casa, olha para trás e diz: o que é que eu fiz até agora? Eu perdi meu tempo todo, parece. Ô irmãos, quando as coisas vão mal na nossa vida, quando todas as muletas são tiradas de nós, quando todos os apoios nos são tirados, quando não se tem mais reputação a qual se apegar, quando não se tem mais uma multidão que não lhe segue mais, pelo contrário, está seguindo outra voz. Eu lhe faço uma pergunta aqui:
do que é que você precisa. Quando um filho começa a se rebelar, quando um cônjuge começa a lhe desprezar, quando um amigo levanta o calcanhar contra você, quando você sabe que aquela pessoa que você tanto ajudou hoje é um assaz inimigo seu, sinceramente falando, do que você precisa? Eu acho interessante aqui, que parece que Davi, como eu e como você, nesse momento da vida dele, ele precisava de alguém que dissesse: eu estou com você, Davi. Ou seja, alguém que dissesse o seguinte: conte comigo. Ou alguém que dissesse: eu não tenho todas as respostas para teu problema, mas o meu coração quer o melhor para você. Interessante que não só sou eu que penso assim. Há uma música muito antiga de Milton Nascimento que ele dizia o seguinte: olha, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, junto ao coração. Há outra música também muito antiga, onde Roberto Carlos dizia o seguinte: eu quero ter 1 milhão de amigos, pena que ele nunca vai ter, e bem mais forte poder cantar. O que essas duas canções, agregada a tudo que eu falei aqui para você, quer nos dizer? Que a prosperidade, ela atrai amigos, mas a adversidade os prova. O que me chama a atenção aqui é que Davi estava vivendo esse momento, e talvez você seja tolo o suficiente para pensar que todas as pessoas que seguem você no seu Instagram são seus amigos. Talvez você seja tolo o suficiente para pensar que a quantidade de seguidores que você tem no Facebook verdadeiramente são seus amigos. Eu lhe diria, talvez de alguns milhares que você tem seguindo você, talvez você não tire 3. Alguém já disse que 1 amigo é bom, 2 é muito bom, 3 é difícil demais. Talvez as milhares de pessoas que lhe seguem, que você jura que são seus amigos, talvez não sejam. Interessante que interessante que Davi tinha uns poucos amigos. E eu vou lhe apresentar alguns deles. Não são todos, mas alguns. Eu chamo a sua atenção para o mesmo capítulo 15, verso 18, 19, 20 e 21. Olha o que diz o texto. Todos os seus servos o acompanhavam, todos os quereteus, os peleteus e 600 giteus, que o seguiram de Gate, também acompanhavam o rei. O rei disse a quem? A quem, irmãos? A Itai, ou Itai, o giteu: por que queres ir conosco também? Volta e fica com o novo rei, porque és estrangeiro e exilado. Chegaste somente ontem, como eu poderia te levar hoje para nos acompanhar, quando eu mesmo não sei para onde eu vou? Volta e leva contigo teus irmãos, a misericórdia e a fidelidade estejam contigo. O primeiro amigo que eu apresento a você de Davi, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse homem, é Itai. Algumas Bíblias trazem Itai. O que me chama a atenção nesse homem é que ele era um habitante de Gate. Ele veio exilado, ele pertencia ao povo de Golias, ao qual Davi havia matado. Ele era um prisioneiro de guerra. Mas interessante, apesar de viver como um exilado, apesar de viver como um cativo, ao invés de ele odiar Davi, ele passou a admirá-lo. Ele passou a ser amigo de Davi. E esse era um verdadeiro amigo. E eu quero lhe dizer uma coisa aqui nessa noite interessante para você. Uma coisa interessante sobre um verdadeiro amigo. Você não vai encontrar esse homem antes dessa narrativa. É a primeira vez que a Bíblia apresenta esse homem, é a primeira vez que o nome desse homem é mencionado. Ele nunca foi destacado. Ele não aparece quando Davi mata Golias. Ele não aparece nas vitórias militares de Davi. Ele nem sequer, irmãos, aparece quando Davi sobe ao trono. Não é mencionado esse homem. Ele não aparece em nenhum momento como esse. Mas quando Davi está na última casa de Jerusalém,
fugindo de Jerusalém. Interessante que aparentemente não havia mais trono. Davi não tinha mais coroa. Davi não tinha mais ministério para oferecer àquele homem. Davi, na realidade, é aparentemente um falido. Ele não tem nada o que oferecer àquele homem. E nesse momento de extrema necessidade de Davi, ele aparece. E diz o seguinte: conte comigo. Eu vou com você, Davi, até o fim. Me permita dizer algo aqui que eu aprendi lendo esse texto, sobre a amizade. Guarde isso no seu coração. Os verdadeiros amigos, eles aparecem na crise. Quem verdadeiramente é amigo seu, ele vai aparecer no momento da sua crise. O que esse homem está dizendo a Davi é o seguinte: se te enforcarem, eu coloco o meu pescoço junto. O que esse homem está dizendo a Davi é o seguinte: se o mundo te acusar, eu vou te defender. Veja que amizade sincera, irmãos. Eu posso lhe dizer uma verdade aqui. Existem pouquíssimas pessoas assim. Talvez você conte nos dedos, entre os milhares de pessoas que você diz que são seus amigos. Poucas pessoas assim. Porque são essas pessoas que, quando tudo começa a dar errado na sua vida, que quando tudo começa a falhar na sua vida, ela é a primeira que chega e diz: conte comigo. Eu estou com você, de dia e de noite. É alguém que, quando você tiver caído, não vai lhe chutar. Esse é o seu verdadeiro amigo. Eu acho que nesse momento, esse homem deve ter ali saído da floresta, né, por onde Davi estava passando, e apareceu diante do rei e diz o seguinte: Davi, tu não tens o que me oferecer, mas eu me importo contigo. Davi, tu não tens o que me oferecer, mas eu quero te escutar. Davi, tu não tens o que me oferecer, mas eu vou sentar contigo. Eu quero conversar contigo. E talvez o mais importante, falar a verdade a Davi. Meus amados irmãos, não existe substituto para alguém assim. E na vida nós temos poucas pessoas assim. Há um Provérbios, capítulo 18, verso 24, que Salomão diz o seguinte: há amigo mais chegado que um irmão. Um verdadeiro amigo é aquele que na crise, quando todos vão embora, ele continua com você. Eu quero lhe dar um conselho aqui nessa noite: cultive-os, porque eles são raros, porque eles são poucos. Muitos vão bater nas suas costas quando você tiver algo para oferecer. Quando você deixar de fazer a vontade do que eles querem, eles já não são mais seus amigos. Isso me chamou muito a atenção. Interessante, você percebe que há uma semelhança entre Itai, ou Itaí, o geteu, e o centurião romano. Ele era um estrangeiro. Ao centurião romano, Jesus disse: eu nunca vi fé tamanha, eu nunca vi fé tão grande aqui em Israel. Interessante que esse homem, ele não era israelita. Ele pertencia ao povo de Golias. Mas ele aprendeu, talvez olhando Davi, talvez acompanhando tudo que acontecia ali entre o povo de Judá, ele aprendeu, irmãos, a ser fiel. E era uma fé que chamava a atenção. Você tem um amigo assim? Que na crise ele chega, que na crise ele se apresenta? Então você tem um amigo verdadeiro. Segundo, vou dar 2 outros amigos que Davi tem ou teve na sua vida, do verso 23 ao verso 29. Olha o que o texto nos diz, do mesmo capítulo 15. Enquanto as tropas passavam, todo o povo da terra chorava bem alto. Então o rei atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o exército caminhou na direção do deserto. Abiatar chegou, e Zadok também, acompanhado de todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. E puseram ali a arca de Deus,
até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: leva a arca de Deus de volta à cidade, pois se o Senhor se agradar de mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e sua habitação. Mas se ele disser: não tenho prazer em ti, estou aqui para que me faça o que bem lhe parecer. O rei disse ainda ao sacerdote Zadok: por acaso não és vidente? Volta para a cidade em paz, e contigo também os 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Atenção, ficarei aguardando nos desfiladeiros do deserto, até receber notícia de vós. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e permaneceram ali. Eu acho que pelo menos esses 3 nomes, talvez muitas pessoas aqui nem conhecessem. Porque normalmente os nossos grandes amigos, eles são anônimos. Eles não precisam aparecer. E aqui, quem são esses homens? Abiatar, 2 Reis, capítulo 2, verso 35, diz que ele era sacerdote, ou sumo sacerdote. E Zadok era seu assistente. E na hora que a crise assola a vida de Davi, esses homens chegam e dizem: Davi, nós estamos com você também. Não é só Itai que está com você, não. Nós 2 estamos também. Por que eles fizeram isso? Porque para aquele sumo sacerdote e para o seu ajudante, Davi, apesar da queda, continuava sendo um homem crente. É tanto que se você for olhar toda a narrativa de Davi, com certeza esses 2 sacerdotes sabiam que Davi não tinha descansado enquanto não construísse um lugar para abrigar a arca do Senhor. A arca de Deus, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Esses 2 sacerdotes sabiam disso. E eles com certeza foram atrás de Davi para dizer o seguinte: Davi, nós não daremos descanso a Deus enquanto nós não tivermos direção para a tua vida. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que nesse exato momento, a consciência de Davi pesava sobre ele. Davi sabia que estava passando tudo isso por conta da mão de Deus sobre a vida dele. Ele sabia disso. A resposta é muito clara quando ele fala com Abiatar e quando ele fala com Zadok. Ele sabia que Deus estava, de uma certa forma, punindo ele. Mas não se esqueça, nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. E por favor, preste atenção no verso 25 e 26. Então o rei disse a Zadok: leva a arca de Deus de volta à cidade, pois se o Senhor se agradar de mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca de sua habitação. Mas se ele disser: não tenho prazer em ti, eu estou aqui para que me faça o que bem lhe parecer. Sabe o que Davi está dizendo àqueles 2 homens? A minha vida não está nas mãos do meu filho Absalão. A minha vida está nas mãos de Deus. Se Deus quiser que eu continue vivo, amém. Mas se Deus não quiser que eu continue vivo, eu estou aqui para o que der e vier, porque a minha vida não depende de Absalão. A minha vida é totalmente dependente do Deus a que eu sirvo. Isso me chamou, irmãos, muito a atenção. O que Davi estava dizendo? Absalão era apenas um instrumento de Deus para puni-lo. E eu dependo de Deus, Abiatar e Zadok, em toda a minha vida. Irmãos, isso é louvável. E outra coisa interessante, você há de convir comigo, que para aqueles 2 sacerdotes voltarem para Jerusalém, eles iam correr risco de vida. Podia ser que Absalão os matasse, mas mesmo assim eles voltam com a arca para lá. E o que eu aprendo aqui? Você tem amigos assim? Que estão dispostos a confiarem em sua palavra? Você tem amigos assim, dispostos a arriscar até a própria vida, no momento de dificuldade, por você? Davi os tinha. Quando você falha, o que seus amigos dizem acerca de você? Continuam seus amigos? Interessante que ser amigo de Davi aqui era sinal de insegurança.
era sinal de privação, possivelmente era risco de morte. Mas mesmo assim esses homens continuavam juntos com ele, e isso bastava. Permita-me uma coisa aqui nessa noite, irmãos. Às vezes as nossas amizades elas vão nos provar. Em que sentido? Ser amigo de algumas pessoas crentes custa às vezes um preço para nós. Porque a gente pensa da maneira como um crente pensa. Porque você se identifica com aquela pessoa. Porque aquela pessoa, nas decisões cristãs que ela toma, na realidade, de uma certa forma, ela lhe representa. E as pessoas vão pensar o seguinte: você pensa como fulana? O teu pensamento sobre mulher, sobre ser mãe, sobre ser esposa, sobre ser marido, sobre criar filhos, é como fulana de tal, ela pensa dessa maneira biblicamente. Você pensa assim? Penso. Você já não começa a ser bem visto. É o preço que tem. O que me chama a atenção aqui é que Davi chama esse homem de vidente. Davi não estava dizendo que ele previa o futuro, não era esse o termo. Vidente aqui significa o seguinte: um homem que olha a vida com os olhos de Deus. É ou não é o que ele diz aqui, olha? Versículo 27. O rei disse ainda ao sacerdote Zadok: por acaso não és vidente? Ou seja, tu não olhas para a vida, Zadok, com os olhos de Deus? Tu não tem a visão divina acerca do que eu estou passando, não? Eu acredito que sim. Eu paro um pouquinho aqui com você aqui nessa noite. Você tem amigos crentes? Se você possui amigos crentes, louve a Deus por isso. Sabe por quê? Guarde isso que eu vou lhe dizer. Não existe amizade neutra. Nenhum de nós que estamos aqui temos amigos neutros. Não temos. Toda amizade que nós temos causa impacto na nossa vida toda. E o que eu aprendo aqui? Se seus amigos levam uma vida piedosa, esses seus amigos vão lhe encorajar a ser uma pessoa melhor. Se seus amigos têm uma vida piedosa, eles vão lhe levar a orar, a ler a Bíblia, a estar próximo das coisas de Deus. Porém, o contrário também é verdadeiro. Se seus amigos são mundanos, eles vão lhe levar pelo mesmo caminho. Não existe amizade neutra. Na hora da crise, na hora que ele precisava ouvir um conselho de Deus, a arca representava a presença de Deus, mas Davi dizia: Zadok, eu entendi o seguinte, que essa arca, ela é muito mais, digamos assim, legítima, ou muito mais proveitosa em Jerusalém, não aqui. Leve-a para lá. O Deus que se revelar lá para vocês, mande um recado para mim. Eu quero ouvir o que Deus tem a dizer acerca da minha vida. E esses sacerdotes retornaram. Com qual missão? O que Deus falar comigo, eu vou entregar a Davi. Eu vou repassar para Davi. Você tem amigos assim? 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Paulo nos diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não tem como você viver com um mundano para você não adquirir valores dele. Se quem mais lhe influencia não tem referencial de Deus, você vai se tornar igual a ele. Mas o contrário também é verdade. Se você tem um Zadok, se você tem um Abiatar na sua vida, eles vão lhe aproximar das coisas de Deus, eles vão lhe trazer para perto de Deus. Guarde isso no seu coração. Não existe amizade neutra. Outro amigo de Davi aqui, verso 30 até o verso 37. Olha o que o texto vai nos dizer. Você já tinha ouvido falar em Itai? Os irmãos já tinham visto falar desse Zadok? Já viram? Abiatar.
Você nota que eles são anônimos, que eles são pessoas que são poucos mencionados na Bíblia, mas veja a importância desses anônimos. A gente só gosta de tirar selfie com quem é importante, né? E a gente esquece esses amigos na crise. E aqui eu vou lhe apresentar outro, do verso 30 ao verso 37. Olha o que o texto nos diz. Mas Davi subiu chorando pela encosta do Monte das Oliveiras. Tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Olha a cena, irmão. Todo o povo que ia com ele também tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Disseram a Davi: Aitofel, que era um conselheiro de Davi, está entre os que conspiram com Absalão. Ou seja, juntou-se a Absalão, vai aconselhar Absalão. Então Davi orou: ó Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura. Quando Davi chegou ao topo, onde se costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a roupa rasgada e a cabeça coberta de terra. Davi disse-lhe: se quiseres passar para o meu lado, serás um peso a mais. Mas se voltares para a cidade e disseres a Absalão: ó rei, eu serei teu servo, assim como antes servi a teu pai, agora te servirei, então tu me ajudarás a frustrar os planos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estão contigo, portanto, contarás a ele tudo o que ouvires no palácio do rei. Também estão ali com eles seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por intermédio deles me avisareis de tudo o que ouvires. Olha que interessante no verso 37. Uzai, amigo de Davi, voltou para a cidade quando Absalão entrava em Jerusalém. Meus amados irmãos, o verso 37 é muito claro. A Bíblia nos apresenta esse homem como amigo de Davi. Mas o que me chama a atenção é que quando aquele homem olha para o rei, veja que amizade sincera, que ele vê o estado deplorável que Davi se encontrava, chorando, com cinza sobre a cabeça, com pano sobre a cabeça, de pé descalço. Quando Uzai percebe a maneira como o amigo dele está, o que é que ele faz? Ele faz o mesmo. Ele se apresenta a Davi com um manto rasgado. E a Bíblia também diz com terra sobre a cabeça. Em outras palavras, o que significa isso? Uzai estava dizendo a Davi: Davi, a minha tristeza é a tua. Eu estou falido, Davi. Eu estou perplexo com tua situação. Interessante, irmãos, que Romanos 12:15 diz o seguinte: olha, alegrem-se com os que se alegram, mas também chore com os que choram. Muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de se alegrar com quem se alegra. Às vezes o nosso irmão recebe uma vitória, tem uma conquista, e a gente não se alegra. Mas também há pessoas que não choram com os que choram. Interessante que esse homem aqui fazia isso. Sabe por quê? Porque o amor nunca se afasta da alegria. Mas também o amor não se afasta das dores dos outros. O que me chama a atenção nesse homem aqui, porque ele apareceu. Por que esse homem apareceu de repente no monte? Eu não tenho dúvida que o verso de número 31 nos responde. Olha o que o texto diz no verso 31. Disseram a Davi: Aitofel está entre os que conspiraram com Absalão. Então Davi o quê? Orou: ó Senhor, torna o conselho de Aitofel e quê? Em loucura. Esse homem era a resposta de Deus para Davi. Ô irmãos, muitas vezes Deus coloca ao nosso lado verdadeiros anjos. No momento de crise crucial,
Deus levanta na nossa vida um homem como esse Uzai. E o que me chama a atenção em Uzai? Uzai é aquele tipo de amigo que não tem um sermão pronto. Veja que ele não chega dizendo: está vendo, Davi? Bem que eu te avisei para não adulterar com Betseba. Ele não diz isso. Ele não chega com um versículo bíblico esfregando na venta de Davi, me desculpe o termo. Não. Outra coisa que me chama a atenção, ele simplesmente, eu creio dessa maneira, abraça Davi, coloca o braço sobre o ombro de Davi e diz o seguinte: eu estou aqui. Tu queres que eu faça o quê? Meu amado irmão e minha amada irmã que está aqui, muitas vezes na nossa vida, nós precisamos apenas de alguém que nos escute. De alguém que simplesmente diga a gente o seguinte: eu estou orando por você. Eu não vou terminar de te chutar. Eu não vou pisar no teu pescoço. Eu estou aqui, Davi. E uma coisa interessante, eu não vou ler porque não dá tempo, evidentemente, mas você pode ler o capítulo 17 desse mesmo livro aqui, 2 Samuel. Esse homem volta para Jerusalém. E Aitofel era a cabeça pensante de Davi. Ele estava alinhado com Absalão. O medo de Davi não era do filho dele, porque o filho dele era um bobão. Mas Aitofel tinha mente brilhante, sabia os pontos fracos de Davi, sabia qual era o calcanhar de Aquiles de Davi. Por essa razão ele manda Uzai lá para dizer: o que Aitofel aconselhar, tu aconselha o contrário. Frustra os planos dele. O que é que eu aprendo aqui? Que nós temos que ter amigos que conheçam tão bem o nosso inimigo, o adversário, para nos chamar a atenção quando nós estivermos em perigo. Aquele amigo que chega no momento certo para você e diz: acabe com isso. Acaba com o teu namoro. Acaba com essa amizade. Deixa de ir em tal lugar. Deixa de ir em tal canto. Esse é seu amigo. Aquele que passa e vê alguém na sua casa e sabe que isso não é construtivo, vai até você e diz: não dá para você não. Ele vai para o território do inimigo. Ele foi para o território do inimigo. Ele foi para dentro do palácio com Absalão. Ouviu o que Aitofel estava dizendo. Quando Aitofel dizia um conselho, ele tentava reverter. Quando ele não podia, ele mandava avisar a Davi. Esse é seu amigo. Sabe por quê? Amigo de verdade a gente pode virar as costas. Se você tem alguém que se diz amigo e você não pode sair da casa dele em paz, essa pessoa não é seu amigo, meu irmão. Me desculpe. Ai, que fulano de tal morre de amores por mim. Tu sai da casa do camarada. O camarada pega a coisa mais preciosa que tu tem, o nome, e joga na lama. Ela não é seu amigo, meu amigo. Uzai foi para o território do inimigo. Conhecia o inimigo muito bem. Quando ele via que estava tramando contra Davi, ele ia lá e avisava. Esses são seus amigos. Eu tive um amigo desse na minha vida. Porque quando a gente é jovem, a gente é tolo. E aos 18 anos de idade, sabe qual era a minha maior vontade? Provar maconha. Graças a Deus nunca provei. Mas eu era louco para provar. E um certo dia nós estávamos aqui em uma churrascaria chamada O Boião, faz tempo. E as pessoas que estavam comigo fizeram $1 de maconha, né? E ia girar para todo mundo dar uma pitada. E essa pessoa era viciada. E quando chegou a minha vez, ela disse: você não. E como eu fiquei irado com ele, como eu fiquei com raiva dele, eu disse: rapaz, deixa ser careta, né? Interessante que 30 anos depois nós nos encontramos. Ele hoje é diácono de uma igreja aqui. E eu lembrei a ele, eu disse: fulano, naquele grupo de 89 anos, de 89 homens, eu posso dizer que eu tinha um amigo. E esse amigo era você. Quem são seus amigos? Quarto, o mesmo capítulo, verso 27 até o verso 29. Segunda Samuel, capítulo 17. É esse o texto? Não, irmãos, acho que eu me enganei.
2 Samuel 15, aliás, 17, perdão. Vamos para o capítulo 17. Obrigado aí. Do verso 27 até o verso de número 29. Davi chega a uma região chamada Manaim. Ele ainda está fugindo, olha. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Basilai, o Gileadita, de Rogelim, pegaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão tostado, favas, lentilhas e torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijo feitos com leite de vaca, e os levaram a Davi e as tropas que estavam com ele, para que comessem, pois diziam: as tropas estão famintas, cansadas e sedentas no deserto. Aqui a Bíblia nos apresenta mais 3 amigos de Davi na crise: Sobe ou Sobi, Maquir e Basilai. Interessante que Davi chega aonde aqui, fugindo do seu filho? Davi chega em Manaim. E é exatamente o mesmo lugar onde anjos ministraram a Jacó. Está lá em Gênesis capítulo 32, verso 2. Mas como Davi chega? Davi chega com a sua tropa faminto, cansado, sedento. Em outras palavras, Davi chega arrasado. O que me chama a atenção aqui? Quando nós temos amigos verdadeiros, meus amados irmãos, você não precisa pedir. Eles sabem que você necessita. Esses homens, eles tomaram conhecimento de que Davi estava sedento, estava faminto e estava cansado. E eles saíram de onde eles estavam para levar o quê? Cama. Eu acho que era uma espécie de maca, queijo, vinho, ou seja, comida, bebida, descanso. O que é que eu aprendo aqui? Que esses 3 homens era aquele tipo de amigo protetor, aquele tipo de pessoa que você não precisa dizer a eles o que fazer. Eles fazem quando é necessário. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque isso é fé em ação. Isso é cristianismo prático. É deixar de lado a teoria. Como a gente tem teoria, mas como a gente tem pouca prática. Um exercíciozinho aqui para você e para mim. Essa semana que findou ontem, qual foi o irmão da igreja que você ligou para ele, para conversar um pouquinho, que mandou uma mensagem? Qual foi a pessoa que você fez isso? Será que na sua agenda muito corrida, você teve tempo de ligar para alguém, ou de mandar uma mensagem para alguém, de demonstrar que está preocupado com alguém, ou você é muito ocupado por esse tipo de coisa? Meus amados irmãos, eu acho que nós temos que deixar o lado teórico do cristianismo e partirmos para o lado prático. Sinceramente, você já ouviu falar de Sobi? Você já ouviu falar de Maquir? Você já ouviu falar de Basilai? Eu vou dizer a você quem eram eles. Quem era Sobi? Era um amonita. Você sabia que Davi, numa batalha, matou muito do povo desse homem aqui? E mesmo assim esse homem resolve ajudar Davi. Você sabia que Davi foi cruel com esse homem aqui? E mesmo assim esse homem resolveu ajudá-lo. Você sabia que nunca Davi deu nada a esse homem? Mas por esse homem ser, irmãos, uma pessoa quebrantada, resolveu ajudá-lo? Me permita uma pergunta aqui. Você só é amigo de alguém quando alguém tem alguma coisa para lhe dar? Será que você é igual o mar morto, que você só recebe, nunca retribui nada? O mar morto é assim, irmãos. O mar morto recebe água do Rio Jordão, mas ele não tem vida. Ele só recebe. Há pessoas assim que só recebem. Só recebem, só recebem, só recebem. Nunca doam nada. Ah, porque fulano fez tal coisa, tal dia, me magoou, eu não vou mais ajudar. O cristianismo não é válido para aquela pessoa.
Sobi sabia, Davi está precisando de comida, está precisando de bebida, está precisando de descanso. Eu vou lá. Mas quem era Maquir? A Bíblia diz que ele era filho de Amiel, morador de Lodebar. Lembra de Lodebar? Lodebar era uma cidade para onde Mefibosete, aquele aleijado de ambos os pés, quando Davi invade Jerusalém, foge para lá. E Maquir é o homem, irmãos, que recebe Mefibosete em sua casa. Ele dá abrigo a Mefibosete. Ele podia pensar o seguinte, como muita gente pensa: eu já fiz minha parte, eu já ajudei Mefibosete, Davi que se vire. Como há pessoas assim, irmãos? Eu congregava em um lugar e nós fizemos uma campanha para ajudar alguém. E na reunião de oração que eu comandava, eu disse qual era a necessidade, e uma pessoa ergueu-se e disse o seguinte: eu tirar da boca dos meus filhos para dar a essa pessoa, jamais. 2 meses depois, essa pessoa estava desempregada, necessitando da mesma maneira que essa primeira pessoa que nós fizemos a campanha estava necessitando. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Pastor Jorge hoje dizia que daqui a 50 anos a gente tinha que lembrar do sermão que ele pregou hoje. Não há esperança para mim de lembrar, né? Porque eu estou com 105 anos e não vou estar mais aqui. Na verdade, vamos ser realistas, na verdade é a realidade. Daqui a 50 anos, se eu tiver, vocês nem me querem. Porque não tem quem possa me botar aqui, me trazer de bengala para aqui, trocar minha fralda geriátrica aqui, não vai ter. Porque a Ritinha já tem sumido, né? Eu estou aqui, viúvo, sozinho, quem danado quer? Você está entendendo? Ei, eu, Rony B. de Moraes, B é de besta, tenho medo demais da velhice. Eu tenho, porque tem muito filho que abandona pai na velhice. Né? A gente não sabe o dia de amanhã. Guarde isso no seu coração. Talvez você vá precisar de um Maquir na sua vida. Aquele que cuidou tanto de outros, e quando precisar, você precisar dizer: eu vou fazer por você também. É bom ser ajudado, né, irmão? A gente gosta. Mas os amigos nos ajudam. E por fim, ele chama Barzilai. Quem era Barzilai? Você vai lá para o capítulo 18, quando chegar em casa pela fé, antes de comer sua pizza, e você pesquisa quem era Barzilai. Barzilai tinha, sabe quantos anos? 80. 80 anos com a cama na cabeça. Se fosse eu dizer: eu estou velho demais para fazer isso, eu vou lá ajudar Davi. Outro vai: eu estou aposentado. Que os moços façam. Barzilai não pensou assim. Ele disse: eu vou. Sabe por quê? Porque ele era amigo de Davi. O que é que me chama a atenção aqui? Quando se é amigo de alguém, não se busca aplauso, não se busca reconhecimento, não se busca apoio político. Quando se é amigo de alguém, está ali para ajudar, está ali para auxiliar, está ali para somar. Você tem pessoas assim? Conta aí nos dedos. Cabe aqui? Estou já terminando. Eu termino com esse último, talvez seja o mais conhecido. Você vai lá para o capítulo 18, verso 33. Do mesmo livro. Interessante que essa rebelião, preste atenção aqui, irmão, só por gentileza. Essa rebelião de Absalão terminou em morte. Absalão morre. Quem mata Absalão é esse amigo de Davi chamado Joabe. Olha o que está o verso 33, é o último que eu vou falar nessa noite. O capítulo 33 diz o seguinte: o rei ficou muito comovido e, subindo a sala que estava por cima da porta, começou a chorar e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho.
Interessante que Davi recebe a notícia que Absalão havia morrido. A rebeldia de Absalão terminou em morte. Ele foi assassinado. E o pai, como era natural, ele se desespera, né? Ele se desespera. Mas talvez o maior desespero de Davi foi o seguinte: por nunca ter verdadeiramente perdoado o filho dele. Ele cortou todo tipo de comunicação com Absalão. E de repente, quando ele recebe a notícia da morte do filho dele, ele se desespera. Não estava aqui no meu sermão, mas eu gostaria de falar aqui, eu já falei outras vezes. Pai e mãe que está aqui nessa noite, o oxigênio da família, ou seja, o que mantém uma família viva, é a comunicação. Se você não se comunica com seus filhos, ou se você não se comunica com seus pais, a sua família está fadada ao fracasso. Interessante que Absalão viveu com Davi, doido para um dia abraçar o pai, e Davi nunca deu oportunidade. E quando ele morre, aí parece que lança luz sobre a mente de Davi. Davi diz: meu filho Absalão. Tipo assim, diria, eu daria tudo para tê-lo de volta, mas não tem mais tempo. Me parece que a culpa, que a tristeza, que o desânimo se apoderou de Davi. Era como se Davi estivesse dizendo: eu não tenho mais força para viver, eu não tenho mais força para voltar. É como se alguém tivesse fechado a porta por fora e jogado a chave fora. Você já se sentiu assim? Muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos na vida dessa maneira, até dentro da igreja. Tudo que você queria era que um irmão ligasse para você e dissesse o seguinte: eu estou orando por você. Interessante que Davi está num luto terrível, mas eu chamo a sua atenção para o verso 1 ao 8 do capítulo 19. E aqui apresenta-se o último amigo de Davi. Interessante que essa notícia chega a Joabe, olha, 19:1. Disseram a Joabe: o rei está chorando e se lamentando por Absalão. Naquele dia, a vitória tornou-se motivo de tristeza para todas as tropas, porque as tropas ouviram dizer: o rei está muito triste por causa de seu filho. Naquele dia as tropas entraram discretamente na cidade, como se faz quando se foge, envergonhado da luta. O rei estava com o rosto coberto e clamava bem alto: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou no palácio do rei e disse: hoje envergonhaste todos os teus servos, que livraram nesse dia a tua vida, a vida de teus filhos, de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e tuas concubinas, amando os que te odeiam e odiando os que te amam, porque hoje dás a entender que chefes e servos nada valem para ti, pois agora entendo que estarias bem contente se Absalão vivesse e todos nós fôssemos mortos hoje. Levanta-te agora, vai, anima os teus servos, porque juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só homem ficará contigo esta noite. Isso será pior para ti do que todo o mal que vem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Verso 8. Então o rei se levantou e sentou-se à porta, e todo o povo foi avisado: o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio se apresentar diante do rei. Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. No verso 1 e o verso 2 é claro que a gente vê um homem perdido, um homem absolvido pela sua tristeza pessoal, um homem sozinho, perdido na maré de tamanha culpa. Mas o que me chama a atenção aqui, muitas vezes na nossa vida, a gente precisa de alguém que nos fale a verdade. E Joabe foi esse homem. Em outras palavras, Joabe entra no palácio do rei, na sala onde ele estava, e diz o seguinte a Davi: Davi, supere isso. Chega de autopiedade. Há um trabalho a ser feito. Levante-se, Davi. Meus irmãos, a gente tem muitas vezes que ouvir isso. Nós precisamos de amigos verdadeiros,
que em amor nos diga o que nós devemos fazer. Interessante que a gente não gosta desse tipo de pessoa. Eu não estou falando de um bruto. Eu não estou falando daquela pessoa que sem educação, que para matar, por exemplo, uma mosca aqui na parede da igreja, ele usa um canhão, ao invés de uma chinela, ou um inseticida. Eu não estou falando dessa pessoa. Eu estou falando de alguém que em amor chegue para você, se importe tanto com você, a ponto de lhe confrontar. Interessante que a gente não gosta desse tipo de gente. A gente gosta de pessoas que apoiam o nosso erro, que digam que o doce é amargo, e que digam para nós que o amargo não é amargo. A gente gosta de gente assim. A gente não gosta de quem confronte. Não gosta. Mas a gente precisa de pessoas que nos confrontem. Alguém que nos ame tanto, a ponto de nos dizer a verdade. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de amigo como Joabe, que evite que você cometa um erro maior. Qual era a tendência de Davi ali? Era ficar depressivo. Era jamais voltar a ser rei. E meu irmão, deixa eu dizer algo aqui para você. Há coisas na sua vida que você não tem como mudar. Portanto, perdoe. Todos nós que estamos aqui, tem coisa na nossa vida que você não tem como mudar. Qual é o conselho que eu lhe dou? Perdoe, mas retorne para aquilo que Deus lhe chamou. Sabe que Deus tem uma obra na sua vida? Sabe que Deus tem algo para você fazer? Retorne. Interessante que o verso 8, irmãos, Davi mostra a sua humildade. Ele aceitou o conselho desse amigo. E nós temos que tirar o chapéu para Davi também. Davi era uma pessoa humilde. Humilde a ponto de receber uma repreensão e dizer, eu estou errado. Quantas vezes você diz isso? Olha, eu tenho dificuldade em aconselhar alguém quando a gente vai aconselhar que diz, mas ele não está lhe ouvindo. Ou senão quando você aponta o erro de uma pessoa, mas fulano de tal, pronto, pode mandar ele embora para casa, ele não vai lhe ouvir não. É perdido com o aconselhamento. Não gosta de ser confrontado ou confrontada. Mas interessante que nós precisamos de pessoas assim. Quando Davi voltou para a porta, o povo entendeu, o rei está de volta de novo. Tinha como Absalão reviver? Não tinha. O que Davi tinha que fazer? Prosseguir naquilo que Deus havia designado para ele. Eu lhe pergunto, por que pessoas assim são importantes? Porque são pessoas que nos ajudam quando nós estamos afundando. Eu gostaria nessa noite, sinceramente, de ser uma mosquinha. E eu fazer uma tarefa para você em casa, você levar uma tarefazinha aqui, olha. Uma folhinha de papel em branco, para você botar na sua vida 5 pessoas que são suas amigas dessa maneira. E me entregasse. Ah, como eu queria ser. Eu conheço uma pessoa que é quase onisciente, mas onisciente só Deus, né? Ah, como eu queria ser onisciente. Para eu ver quem são os seus 5 amigos, assim, dessa maneira. Pelo menos 5 você conseguisse enumerar. Aí você pode estar dizendo aí, pastor, eu não tenho nenhum. Tem. Eu vou lhe apresentar ele. Houve alguém que, assim como Itai, você não tinha nada o que oferecer, mas ele ofereceu o filho dele por você, para morrer no seu lugar, para que você pudesse ter a vida eterna. Olha teu amigo aparecendo. Você tem alguém que quando você estava faminto e sedento, ele lhe deu o pão da vida. E ele lhe deu a água para que você jamais pudesse ter sede. E hoje você pode dizer, o Senhor é meu pastor. Eu não sinto falta de maconha. Nada me faltará. Está vendo o que você tem? Você tem alguém que te exorta, que te repreende, que te edifica, que te admoesta, assim como Joabe, através da sua santa palavra. Mas você também tem alguém que, assim como Uzai, foi lá na casa do inimigo, foi lá na casa do valente,
lhe arrancou de lá. Sabia qual era o plano do inimigo na tua vida, mas ele te arrancou de lá. E hoje você está em um lugar que Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, diz o seguinte: você está onde? Nos lugares celestiais, ou seja, você hoje se encontra num lugar que o inimigo não pode lhe tocar. Você sabe o que é isso, irmão? Que maravilhoso. Atenda não, estou já terminando. Olha, eu termino aqui. Interessante, deixa eu contar uma historinha aqui. A primeira casa que nós compramos foi na rua Francisco Calixto 214. Funcionava um terreiro de macumba lá. É nossa até hoje essa casa. Eu não conheço nenhum homem não crente que dormisse naquela casa. Não conheço. Aparecia um senhor com um chapéu, com uma bengala na mão, ia puxar o pé do povo. Era um terreiro de macumba lá, é verdade, irmão. Botava o povo para correr. Ninguém dormia no terceiro quarto. Até nós nos convertermos. Essa pessoa, não, a pessoa entre aspas, a gente sabe quem é, né, irmão? Amém? Amém, né? Amém? Você sabe quem é, não sabe? Ele não aparece mais. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nosso amigo nos libertou. Então você pode dizer o seguinte: não precisa mais 5, né? Basta um, Jesus. Mas se Deus nos der um Uzai, um Itai, um Sobe, um Maqui, um Abiatar, olha aí, tanto nome sugestivo para Rayane botar no meu neto, Zadok, não é verdade? Que nome maravilhoso, não é verdade? Aitofel, olha, se Deus, Aitofel não quer não, mas Abiatar, Zadok, Itai, servia como amigo, não serve? Serve como amigo, pessoas de um caráter dessa maneira. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, 2 avisinhos rápidos aqui, o irmão Jânio também tem um, né, Jânio? Olha, próximo domingo nós não teremos EBD, tá bom? Vai ter eleição, nós não vamos fazer EBD, teremos culto à noite. Mas a nossa Santa Ceia não será dia 2, próximo domingo, será dia 9. Porque há muitos irmãos aqui que vão trabalhar como mesário. E alguns que estarão viajando para votar, né, exercer o seu direito de votar, tá bom? Então domingo nós só teremos culto à noite, 6h30, tá ok? Entenderam? Amém. Pronto. Boa noite mais uma vez, irmãos. Terça-feira nós teremos o culto Família e Oração. Gostaria que os irmãos estivessem aqui conosco. Estará ministrando a palavra o pastor Tiago, da Brasil para Cristo, que está na direção da igreja lá em Alagoa Grande. E se os irmãos puderem estarem conosco às 19h15, pelo menos 15 minutos antes do culto iniciar, nós queremos orar um pouco aqui com os irmãos pela nossa própria família. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, por favor. A gente vai estar orando, vamos estar encerrando. Sim, a irmã Gracione lembra que próxima sexta tem estudo com as mulheres aqui, tá bom? 7h30, então as mulheres estão convidadas a participarem, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, reverendo, por nós aqui, por favor? Amém. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, grande, louvado seja o teu nome. Senhor, obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações hoje à noite. Deus, Senhor, Pai, tu nos desse o nosso verdadeiro amigo, Senhor, Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui, sempre podemos contar com seu auxílio, com sua ajuda, com a sua proteção, com a sua orientação. Senhor Deus eterno, em nome de Jesus, toma o teu povo, toma a tua igreja, teus filhos que estão aqui nessa noite, teus filhos espalhados, ó Deus, por toda a terra, aqueles que estão debaixo de perseguição, estão sofrendo tribulações por causa, meu Deus, do seu melhor amigo Jesus Cristo, que tu possa, Deus, estar socorrendo esse povo, meu Deus, fortalecendo eles, dando ânimo, Senhor.
Ó Deus, e que a tua igreja no mundo livre possa, meu Deus, experimentar, meu Deus, de graça, de um avivamento, de um despertamento, Senhor, para que possa viver, Deus, à altura, Senhor, do teu maior presente que tu nos desse. Deus, nos dá uma semana abençoada na tua presença, Deus eterno, que nós possamos ser o seu instrumento nas tuas mãos, possamos, ó Deus, estar vivendo à altura da tua palavra. Amém, Deus. Está, meu Deus, levando outras pessoas também a te conhecerem, sendo instrumento nas tuas mãos. Nos santifica, meu Deus, nos lava, tira tudo aquilo que não te agrada na nossa vida, que nós possamos, ó Deus eterno, Senhor, estar sendo sal e sendo luz, meu Deus, em meio a essa geração corrompida e caída. Oramos por esse país, por essa nação. Sim, meu Deus. Deus, teremos eleições. Tem misericórdia de nós. Senhor, no próximo domingo, Deus, que o teu povo possa exercer essa cidadania com sabedoria, com discernimento. Deus, nós estamos num momento decisivo. Deus eterno, em nome de Jesus, que essa nação, Senhor, que esse país não possa entrar num espiral, Senhor, de caos social, de caos político, de caos, ó Deus, ético, moral, Senhor, de caos econômico. Deus, tem misericórdia dessa nação. Essa nação, Deus, que tem sido, Deus, instrumento nas tuas mãos para alimentar, meu Deus, boa parte da população no mundo. E que tu possa usá-la também, Deus, usar o teu povo aqui para ser, Senhor, um instrumento nas tuas mãos, para estar sendo um tipo de uma nação refúgio. Meu Deus, e está se levantando pessoas para estar levando a tua palavra ao mundo afora, Senhor. Amém, Deus. Toma esse país nas tuas mãos, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos despede em paz. Nesse momento, temos uma noite, Deus, de um sono restaurador e um dia amanhã abençoado na tua presença. É isso que te oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Erga suas mãos para o alto, irmãos, por favor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, repouse, meu Pai, sobre a vida da tua igreja aqui reunida, como também da tua igreja que agora encontra-se espalhada por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.